Espiritualidade em gotas. Quem criou a miséria social? É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? É a questão 806 de O Livro dos Espíritos, cuja resposta traz: não, é obra do homem e não de Deus. Socialmente vivemos como escolhemos. As classes sociais, que muitas vezes estabelecem diferenciações que culminam entre um pária e um nobre, a experiência de coexistirmos o luxo e a escassez, a abundância e a miserabilidade são escolhas estritamente humanas. Não tem nada a ver com o divino, muito embora possamos utilizar uma ideologia política ou religiosa para assim estabelecermos esse status quo de estratificação social. Todo movimento coletivo é de responsabilidade daqueles que o fazem nessa coexistência social dia após dia. Somos o sujeito que construímos uma sociedade organizada que atende à cidadania ou não. Somos, efetivamente, aqueles que arquitetamos uma sociedade justa ou injusta socialmente posta. É impossível admitir que Deus estabeleça a miserabilidade para grande parte dos seus filhos, em oposição àqueles que vivem na opulência. A riqueza não é nenhum mal, mas a miserabilidade se constitui numa tragédia. Quando coexistem aqueles que vivem a superabundância, ao lado daqueles que mendigam em grande parte, alguma coisa está errada nessa sociedade, cujos responsáveis são aqueles que a compõem. Reencarnatoriamente somos colocados para revermos socialmente atitudes, comportamentos, gestões, ações políticas, partidárias ou não, que nos fizeram no passado seres injustos e que muitas vezes somos pela vida reconvocados a podermos refazermos esse caminho, diminuindo essas injustiças que não tem nada a ver com Deus. Uma sociedade regida pelo cristianismo, pelos princípios cristãos, como de qualquer outra doutrina nobre, ela é mais equânime. A pobreza não experimenta a decadência para a miséria. E a riqueza não fica a serviço do interesse de poucos, mas sim instrumento que se multiplica em trabalho para quantos a gerenciam e para quantos se beneficiam na multiplicação de tudo quanto os bens podem proporcionar. Desse modo, todos estamos convocados, convidados e intimados a nos revermos como nós nos colocamos socialmente para fazermos as transformações necessárias sem depositarmos a Deus, transferindo para a divindade as nossas piores escolhas. Ao contrário, devemos assumir como sujeitos da transformação social de que deveremos reverter todo e qualquer descompasso que existe ao nosso lado em nome do divino que nos inspira a sermos mais irmãos a cada dia.